Olá, semioticistas. Hoje nós trataremos da contribuição do teórico Bremont, onde trataremos da lógica dos papéis. Então, Claude Bremont, ele desenvolve a sua lógica narrativa a partir de uma dupla crítica ao modelo anterior, visto no vídeo anterior, ao modelo de Vladimir Prop. Ou seja, ela incide, de um lado, sobre o caráter mecânico e coercitivo do encadeamento das funções, e, de outro lado, sobre o apagamento da personagem, cuja perspectiva ele considera, ao contrário, essencial à compreensão da lógica narrativa. Então, contra o percurso obrigatório, ele introduz alternativas e escolhas, ou seja, a estrutura da narrativa apresenta um mapa dos itinerários narrativos possíveis, entre melhoramento e degradação. Claude Bremont ele antecipava dessa maneira o desenvolvimento, no transcurso dos anos 80, das narrativas arborescentes e interativas, as narrativas em que você é o herói. Mais profundamente, seu método se baseia na crítica da necessidade teleológica, que fundamenta o sentido da narrativa no fim para o qual ela tende. Uma lógica narrativa formal não deveria se submeter a um sentido que é apenas uma escolha cultural no interior de um dispositivo que, na realidade, multiplica as alternativas do princípio ao fim de seu desenvolvimento. Numerosos finais são teoricamente possíveis, como mostram, por exemplo, as diversas saídas nas escolhas das arborescências. Esse teórico, Claude Bremont, ele escreve assim que, abre aspas, a implicação de luta por vitória é uma exigência lógica. A implicação de vitória por luta é um estereotipo cultural. Fecha aspas. A unidade básica dos possíveis narrativos é a sequência elementar. Ela é compreendida não mais como a sucessão sempre idêntica das mesmas funções, mas como a série dos elementos que marcam o desenvolvimento de um processo, dos quais os dois primeiros abrem-se para uma alternativa. Uma virtualidade inscrita em uma situação pode evoluir ou não para a passagem ao ato. A passagem ao ato pode acontecer ou não acontecer. Assim, o termo posterior implica o termo anterior. Ou seja, para que o processo esteja consumado, é necessário que tenha havido a passagem ao ato, mas não o inverso. Ou seja, a passagem ao ato não implica necessariamente a realização acabada. Então, essa tríade de situação, atualização, resultado, essa tríade elementar se complexifica segundo configurações sintáticas variadas, encadeamento, encaixe, paralelismo, etc. Mas também, e sobretudo, recusando eliminar da estrutura da narrativa a referência às personagens. Bremont, ele considera que a passagem da sequência elementar às sequências complexas faz necessariamente intervir a perspectiva de uma personagem que, empenhada em seus interesses ou suas iniciativas, assegura a continuidade das sequências. Então, intervendo assim o primado do teórico que vimos no vídeo anterior, Vladimir Prop, que enfraquecia a personagem em proveito da função de que ela era apenas o suporte, Bremont, na verdade, ele parte das personagens e procura formalizar seus papéis intencionais. O conceito central de papel é definido como a atribuição a uma personagem sujeito
de um processo predicado eventual, em ato ou não, acabado ou inacabado, por intermédio do predicado. Portanto, o papel se incorpora à sequência elementar e, ligadas por seus respectivos papéis, as personagens se mostram, por isso mesmo, interdependentes. Nessa perspectiva, a estrutura da narrativa não se constrói, como em próprio, sobre uma sequência de ações, mas sobre uma organização de papéis. E a pesquisa de uma lógica da intriga consiste em elaborar o inventário sistemático dos principais papéis narrativos. Disso resulta uma rica taxonomia que procede por dicotomias sucessivas, a primeira das quais contrapõe dois tipos fundamentais: os pacientes, que são afetados pelos processos modificadores, e os agentes, que são iniciadores desses processos. E tratemos agora mais especificamente desses dois personagens, esses dois tipos fundamentais. Os pacientes são determinados, seja pelas influências exercidas sobre eles, seja pelas ações das quais eles são objeto. As influências elas podem ser de ordem cognitiva, ao modo persuasivo ou dissuasivo, informações, dissimulações, refutações, enganos, ou de ordem afetiva, ocasionando satisfações ou insatisfações e projetando esperanças e temores. As ações determinam dois tipos de pacientes, conforme modifiquem seu estado, melhoramento ou degradação, ou ao contrário, mantenham a proteção ou a frustração. Por outro lado, o tipo agente pode ser voluntário, um agente voluntário, intencional, ou um agente involuntário, quando não domina as consequências dos processos que desencadeia. Então, seus papéis são complementares em relação aos do paciente e se distribuem em ações e influências. As ações engendram os papéis do modificador e do conservador, do melhorador e do degradador, do protetor e do frustrador. A ação ela é decomposta em três tempos que correspondem geralmente, pelos seus modos de existência, seus tempos virtual, atualizado, realizado, e corresponde aos três momentos da sequência elementar e especificam tipos de agente: eventual, em ato, consumado, segundo sucesso ou fracasso. Quanto às influências, passando pela persuasão e pela dissuasão, levam a especificar o papel do influenciador como informante, sedutor, dissimulador, falso conselheiro, intimidador, etc. Enfim, a consideração do mérito ou do demérito faz do agente um retribuidor sob forma de recompensa e de punição, e do paciente um beneficiário ou uma vítima. Então, resulta dessa construção uma ampla classificação de papéis, uma tabela das posições possíveis para as personagens eventuais em narrativas eventuais. A formalização mais abstrata que a de próprio abre à análise um campo de aplicação mais vasto, incluindo, por exemplo, a narração histórica, bem além do domínio exclusivo do conto maravilhoso russo, limitação evidente do modelo de próprio. Por outro lado, a descronologização é mais completa e mais radical que na morfologia de próprio. Ou seja, as propostas de Prémont
apresentavam-se como uma análise paradigmática, sendo os possíveis narrativos posições substituíveis umas pelas outras. Mas aqui caberia uma pergunta: mais uma tal lógica dos papéis narrativos, assimilada à intriga, bastaria para formalizar o conceito de narrativa? Bom, essas propostas não oferecem, com efeito, quase nenhuma abertura ao encadeamento dos enunciados narrativos, ou seja, a dimensão sintagmática que se encarrega do desenvolvimento da narrativa. O modelo de Prémont não considera o desdobramento discursível dos papéis e, assim, descontextualizada a sua tipologia, define essencialmente a moldura para uma semântica da ação. Ou seja, ela indica posições, mas faltam-lhe os percursos e as transformações. Dado que o conhecimento dos papéis possíveis não fornece informação sobre o movimento, sua simples nomenclatura não pode engendrar uma história. Existe aí uma dificuldade com relação ao poder de integração do modelo. Então, a partir do corpus narrativo, a teoria de Prémont se instala, pois no horizonte referencial da ação. A sequência elementar aparece assim mais como uma condição teórica da narratividade que como um componente da construção narrativa. Na verdade, se eventualidade, passagem ao ato, finalização, esses termos descrevem bem os modos de existência relativos ao ato, da virtualização, atualização, realização. Sua aplicação na narração exige a integração dos modelos culturais depositados na tradição narrativa. Somente eles poderiam, no interior desse quadro tão aberto, determinar esquemas de previsibilidade. Então, para passar de uma teoria da ação a uma teoria efetiva da narrativa, ou seja, como dizia Greimas, a uma teoria da ação de papel, é necessária uma sintaxe que determine uma ordem de encadeamento dirigida pelas transformações ou pelas configurações culturais que a esquematizam e tornam a ação narrável.